Programa Viva com Mais Saúde. Patrocínio Morelli Ortodontia e Unimed Sorocaba. Viva com Mais Saúde. Este é um programa com a iniciativa da Fundação Ubaldino do Amaral. Conta com a TV Cruzeiro do Sul e a TV Com. Estaremos aqui abordando assuntos sobre a saúde preventiva. Dr. Jefferson Delfino nos dará entrevista hoje falando sobre o programa pré-natal. Dr. Jefferson, muito obrigada pela sua presença. Dr. Jefferson é presidente da Sociedade Médica de Sorocaba. É médico ginecologista, obstetra, e nós estamos aqui com muitas perguntas que espero possamos atender as dúvidas que nós, mulheres, temos muitas a esse respeito. Obrigada, Dr. Jefferson, pela sua presença. Quem agradece é a Sociedade Médica e quem agradece também sou eu. É sempre uma oportunidade muito boa, cada vez que se abre em qualquer mídia, a possibilidade de falar de todos os aspectos que envolvem a saúde e que envolvem a vida das pessoas, hoje particularmente no caso o que envolve a vida das mulheres, né, nesse momento particular da vida delas, que é a gestação, né? Então, mais uma vez eu agradeço o convite e espero poder contribuir da melhor forma possível. Muito obrigada, Dr. Jefferson. Primeiro lugar que nós mulheres sempre queremos saber. Qual o primeiro passo quando nós decidimos que é hora de aumentar a família, que é hora de conceber, que nós queremos dar início à nossa gestação? Qual o primeiro cuidado que uma mulher deve tomar iniciando o pré-natal? Cada vez mais a gente tem que o pré-natal, ele começa antes da gravidez, né? E tem uma série de importância, série de cuidados que as pessoas têm que ter, as mulheres em particular, os homens entram no pacote também. Fazem parte, né? Também, mas entra uma série de cuidados prévios antes da gravidez se estabelecer realmente. E no caso de uma gravidez já estabelecida, o mais breve possível que a gente possa procurar assistência médica, orientação médica, é mais importante exatamente para que a gente consiga corrigir essas eventuais distúrbios, problemas, doenças e alguma outra coisa que apareça. Então, com certeza. Mas o que a gente gostaria que, se fosse possível, é que o pré-natal se iniciasse antes da gravidez estar efetivada. Então, diga para nós aqui, Dr. Jefferson, quanto tempo antes é o ideal para uma pessoa, para uma mulher, procurar começar a fazer o pré-natal? Quanto tempo antes dela tentar engravidar ou estar pensando nesse assunto? Num conjunto ideal do Viva com Mais Saúde, o que a gente gostaria é que a pessoa já estivesse numa sequência de acompanhamento, que tivesse começado lá com o pediatra, na puericultura, tivesse vindo acompanhando na adolescência e viesse subindo. Se a gente pegar num evento fortuito, num acontecimento só, 4 meses antes da gravidez é um tempo bastante interessante se não houver nenhuma doença envolvida. Imaginando uma pessoa que esteja bem de saúde, rígida, não tem nenhum problema de idade ou qualquer outro problema, então 4 meses antes de ela começar a tentar engravidar ou deixar de usar método anticoncepcional, era interessante que ela procurasse o serviço médico. Nesses 4 meses que o senhor está colocando como um tempo ideal de preparo para uma gestação, que tipo de exames, quais os exames que podem ser feitos neste período, para depois a gente pensar em que tipo de doenças ou complicações na gravidez nós poderíamos evitar? Então, a gente pode começar até antes do exame. Embora o leque vacinal hoje esteja muito adiantado, a gente tem um conjunto de ação da municipalidade ou mesmo particular, se preferir, mas a municipalidade oferece serviço de muito boa qualidade e que é a vacinação. Então, ou seja, se a mulher não tem que se vacinar, por exemplo, contra a rubéola, então esse tempo
Ou seja, é interessante, para isso, porque assim, não é, embora possa acontecer, o risco é baixo, mas se eu engravidar logo depois da vacinação, eu tenho um risco potencial na gestação. Um risco baixo, mas não. Então, ou seja, até para eu saber se aquela pessoa já tem uma cobertura vacinal, então é interessante que ela procure Tem um antes. exame, né, que diz se a gente já teve rubéola quando criança ou se não teve ainda. Isso. A gente faz esse teste nessa situação ideal, né? Faria antes, claro. Mas repete o teste quando a mulher engravida. Outro cuidado que a gente tem que ter, que se poder chamar de básico, é o tempo em que eu tenho que interromper o uso de anticoncepcional, principalmente o anticoncepcional hormonal. Exatamente, essa era a minha outra pergunta, né? As mulheres que usam desse contraceptivo, o quanto tempo, que influência ele pode ter numa gestação em seguida. Tem mulher que às vezes esquece de tomar, até engravida mesmo tomando a pílula sem saber. Tem uma complicação nesse sentido? E outra pergunta que as mulheres sempre perguntam, aquela mulher que toma bastante anticoncepcional há muitos anos, ela tem mais dificuldade de engravidar? Não, o que a gente... Eu vou começar pela segunda e não pela primeira, né? O anticoncepcional, ele às vezes perde eficácia durante o uso. Então, o uso continuado do anticoncepcional só faz bem para a saúde se tiver sob orientação médica, evidente. Claro. E não há nada que, assim... que ele cause um efeito cumulativo, se é que a gente pode chamar assim, isso, ou seja, eu vou tomando 10 anos e aí eu vou demorar bastante para engravidar. Não, isso realmente não acontece, tanto não acontece que às vezes mesmo tomando ele falha. Então isso não há nenhum problema. No caso do anticoncepcional é interessante que a gente pare pelo menos 2 meses antes, porque diminui o risco de aborto. A gente não pode esquecer que toda gravidez tem um risco natural de aborto de alguma coisa em torno de 40%. Então, às vezes, a gente vê uma queixa muito comum das mulheres, abortei. Mas não é uma coisa isoladamente para preocupar muito. É uma coisa da natureza. E a primeira gestação é sempre um pouquinho mais a primeira vez na vida é sempre mais complicado. Tudo na primeira vez a gente engasga mais, gente enrosca. Então, à medida que a gente vai ganhando mais conhecimento... O organismo também se prepara, tem um tempo para se estabelecer e acho que então a interrupção da pílula, uns 2 meses antes, seria o ideal na sua... Essa é a ideia. É a recomendação. Exatamente, para que diminua o risco de aborto e nos casos que ocorra a gravidez durante o uso, o diagnóstico tem que ser feito o mais breve possível, porque esses medicamentos eles têm um efeito deletério para a gravidez, ou seja, eles podem trazer problema para a gravidez, então não é interessante tomar. Né? Então tá bom. Algum outro exame que seja importante na prevenção? Alguma doença que se possa detectar antes de uma gravidez, que seja... Fora as que as pessoas já, por exemplo, uma pessoa que é diabética ou que tem pressão alta, esses problemas, teoricamente, já estariam sob um cuidado, né? Que as pessoas já teriam tomando um cuidado em relação a essas doenças. Mas algum exame que possa ser, que passaria desapercebido, alguma doença que a mulher possa ter e complique a gravidez? O que a gente tem de exame mesmo, assim, excetuando os casos em que haja uma doença prévia e que precisa de controle, ela não impede a gravidez, mas ela pode ser um fator de complicação muito grande na gravidez. Então, essas doenças a gente vai deixar para uma segunda etapa, aí até trazer mais colegas com experiência determinada neste ou naquele aspecto, né? Com certeza. Mas o que a gente tem da gravidez de padrão geral é a vacinação contra tétano, está bem de saúde, está bem orientado. E aí, chegando ao médico, aí tem um leque de exame que ele pode pedir, mas aí vai ser mais ou menos particularizado para cada mulher. Claro. Uma coisa que está muito em moda hoje, nós mulheres sempre estamos preocupadas com o nosso bem-estar físico, mas também com a aparência. É normal da mulher ter um pouco de vaidade, então muitas mulheres fazem bastante exercício físico. Tem alguma recomendação durante o pré-natal, que a mulher tenha que tomar algum cuidado, diminuir os exercícios ou continua com da mesma forma? Os exercícios ajudam ou atrapalham? Vamos ver.
A atividade física é sempre importante na vida de qualquer um e em qualquer circunstância. O que é muito comum a gente encontrar no consultório, ambulatório, ou onde a gente atende a gestantes, é assim, é aquela mulher que nunca fez nada, certo? Nunca moveu uma palha e chega na gestação e diz, eu vou começar um programa de atividade física. Bom, agora não é a hora, né? Então, ou seja, a mulher que já tinha um condicionamento físico adequado... Já está acostumada. Exatamente. Ela continua com a atividade física e vai ser restringida ou não na medida da presença de algum risco ou não. O que a gente poderia sugerir como medida geral para todas as mulheres, em qualquer circunstância, sejam as condicionadas ou as não condicionadas, é que meia hora de caminhada 3 vezes por semana está de muito bom tamanho. Na gravidez, não vou começar nenhum programa, a não ser manter um condicionamento que eu já tinha e evitar o impacto, né? O impacto não é bom corridas, em situação nenhuma. Qualquer atividade de impacto é ruim para a gravidez, né? Tá ok. E sobre alguns remédios, alguma medicação? Tem pessoas, né, as mulheres às vezes fazem uso de alguma medicação específica para... enfim, para depressão, algum remédio mais forte, para alguma... Existem alguns que não se pode interromper por algum problema realmente de saúde que está sendo tratamento. Mas tem alguma complicação que algum remédio possa trazer para isso ao longo do tempo, ou próximo da gravidez? O que a gente poderia dizer como medicamento é que automedicação vai sempre trazer problema, seja grávido, seja não grávido, seja homem, mulher, criança, não importa. A automedicação é mesmo muito ruim. E na gravidez em si, o que a gente tem é a história do risco e benefício. Ou seja, tem medicamento que eu tenho que usar, independente de gestação ou não. O que a gente vai medir é quanto esse risco está presente. Então, tem mulher que faz uso de medicação, de diversas medicações, e que podem ser trocadas por uma mais adequada na gravidez, ajuste posológico, ou seja, a dose que a gente toma pode ser adequada também, mas, assim, de modo geral, medicação necessária e medicação que se toma, né? Então, não há nenhuma proibição. Claro, ou seja, dentro da condição de avaliação médica, né? Na hora que uma mulher resolve engravidar, não adianta correr atrás do prejuízo. Isso. Tem que estar se cuidando sempre para a hora que decidir, a hora que chegar o momento. Tão importante na vida de uma mulher, ela esteja bem para estar recebendo essa nova transformação no organismo, né? Então, esse é o intuito, inclusive, desta campanha, né? Exatamente. Trazer esse tipo de informação. Que a saúde não compra na hora, né? Ela é trabalhada aos poucos, no dia a dia, enfim, sempre cuidada. Existe alguma idade ideal para engravidar, um período melhor ou pior? Porque hoje em dia a gente começa dos 14 e vai até os 50, a gente ouve falar em mulheres engravidando. Então, existem casos extremos. Existe um período um pouco melhor, mas de essa é uma resposta muito difícil, né? Ainda mais com o padrão de vida que se tem hoje para as mulheres, está cada vez mais complicado. Se a gente fosse falar numa situação ideal, isso é 18 a 25. Né? Então, essa seria a situação ideal de gravidez. Mas hoje a gente tem... A genética não acompanhou a evolução hoje dos a gente tempos, tem né? cada vez mais mulheres engravidando muito tardiamente, até por questão de formação cultural, a atividade laboral, o trabalho, a escola, e a gente vai deixando, ou seja, vai ajustando o programa engravidar para um pouco mais tarde, e tem sido frequente, muito frequente, a gravidez se estabelecer depois dos 35 e daí para cima. Por isso é importante tomar conta da saúde desde nova, né? Não deixar para a hora de realmente correr atrás do prejuízo. Quanto mais eu tiver adequado, isso não quer dizer que lá na frente o risco vai desaparecer, mas quanto melhor eu estiver de saúde, quanto melhor eu estiver ajustada ao modelo, eu vou ter um padrão de vida melhor e um risco gestacional menor. Dr. Jefferson, a obesidade pode ser um fator agravante para uma gravidez? Ela pode trazer alguma complicação que o senhor acha importante? Nesse primeiro apanhado, eu vou falar de modo geral, porque acho que a obesidade é um capítulo
especial na vida dela. Eu não diria só na vida da mulher. Hoje a obesidade é um capítulo grave na sociedade inteira, até porque a gente está vivendo uma explosão de aumento de peso populacional. Então, esse é um capítulo que, inclusive, vai abranger um número muito grande de especialidades e um cuidado com a saúde muito particularizado. Com certeza será um capítulo abordado aqui no nosso programa Viva com Mais Saúde. A obesidade é um assunto que está sempre em pauta, sempre tem 1000 receitas, 1000 receitas milagrosas. Eu diria que esse não é um capítulo, esse é uma raiz de muitos braços, né? Então, ou seja, a gente vai ter um leque de atenção à obesidade, hipertensão, o que a gente hoje chama de síndrome metabólica, né? Ou seja, é aquele conjunto de alteração que ocorre no corpo da gente e que tem ramificação e que tem implicação ou consequência para todo lado. Chega, eu diria que ao extremo da cadeira do avião, né? Ou seja, até isso a obesidade hoje já está sendo Então, a obesidade cogitada. é muito particular. Na gravidez não haveria de ser diferente, né? Ela condiciona vários riscos. A própria gravidez, por exemplo, se precisar ser um parto operatório, a cicatrização pode ser mais difícil, às vezes vem junto diabetes, pressão alta. Porque na gravidez essas coisas são mais alteram, complicadas, né? são mais diabetes, complicadas. A pressão alta. Então, ou seja, até esse procurar antes da assistência médica, esse cuidado antes com a saúde, ele envolve até esse tipo de correção, se possível. Dr. Jefferson, qual o período gestacional, porque a gente ouve falar em semanas, 9 meses, algumas semanas, qual o período gestacional de uma criança para ela nascer com saúde, bem, sem grandes problemas? A gravidez, ela tem 9 meses solares, 10 meses lunares, 280 dias, certo? Ou 40 semanas, mais ou menos 14 dias em qualquer um deles. Por que isso é importante? Porque às vezes a gente vai fazer conta e diz, eu estou de 36 semanas. Então eu já estou de 9 meses. Não, não está. Porque a gente tem que lembrar que o mês, assim, ela não tem só 28 dias, né? O mês tem 28, mas pode ter 29, 30, então, até 31. Então, se eu contar por semanas, o mês teria 28 dias. Ou seja, eu fico esquecendo 3 dias. Então, é comum causar essa confusão do tempo de gestação. Mas o tempo de gestação que a gente tem é 40 semanas de 7 dias, né? 40 semanas, mais ou menos 2 semanas. Então, alguma coisa nesse tempo está tudo certo. De 38 a 42 semanas é o tempo ideal da gravidez. A média, a grande maioria das gestações, elas se encerram em torno das 40 semanas. 40, sim. A gente conta a gravidez a partir do último episódio, semanas da gestação, melhor dizendo, a gente conta esse tempo de gestação a partir do último episódio menstrual. De quando ele começou? Do primeiro dia da última menstruação. E isso é importante porque a gente fala, eu menstruei os 9 meses. Não existe. Não existe menstruação e gravidez. Menstruação por definição, é o sinal inequívoco de que a gravidez não se estabeleceu. Né? Porque menstruar é descamar a pele de dentro do útero. Exatamente. Então ele vai limpar essa pele, ele faz com que sangre e aí o ninho se desfez, não tem como estabelecer. Na verdade, o organismo feminino, o útero, está sempre se preparando para uma gestação, na verdade. E daí quando ela não ocorre, a mulher menstrua. Nidar, né, que é um termo que a gente usa em medicina, quer dizer formar ninho. Nidação é fazer ninho. O que a mulher faz é o que o passarinho faz, o que o coelho faz, ou seja, todo mês ela faz um ninho dentro do útero para ver se vem um ovinho lá dentro. O encontro da semente masculina com a semente feminina ocorre dentro da trompa e leva mais ou menos de 8 a 14 dias para chegar no útero e começar a se implantar. É fecundado na trompa, caminha para o útero. Exatamente. Aí é que começa de fato a gestação. A gravidez está implantada ali dentro. E esse tempo, mas o que a gente conta como semanas é
a partir do primeiro dia do último episódio menstrual. E daí vão 40 semanas. Aí tem todo o desenrolar na gravidez, a gente pode até notar como é que se dá esse encontro, e aí é uma coisa bem mágica, né? Assim, parece... a fecundação é realmente um dos momentos, acho que da natureza, a gente diz ímpares, que né? É mágico, né? Assim, uma coisa tão difícil de acontecer, é tão improvável de acontecer, né? E ela acontece com tamanha frequência. Pois né? é. Então, ou seja, esse é um momento muito bom. E a gravidez, a partir daí, tem todo o desenrolar, semana por semana, cada um deles vai ter uma característica da primeira à 40ª semana. E cada um tem sua particularidade, cada um tem seu interesse social e médico, inclusive, certo? E que a gente pode ir encaixando este ou aquele cuidado, esse ou aquele conhecimento e que vai desenrolando a gravidez. Proporcionar uma gravidez um pouco mais tranquila, né? Infelizmente, felizmente, os nossos dias hoje as mulheres trabalham muito, têm que conviver com o trabalho, com horários, sobrecargas de trabalho, né? A alimentação às vezes não é tão adequada como gostaríamos que fosse na gravidez, né? Como na vida toda, mas especialmente na gravidez, que a gente gostaria de ter uma tranquilidade para se alimentar melhor, ter um descanso melhor. Às vezes não são todas as mulheres que têm essa oportunidade. Mas acho que ficar atenta é sempre o primeiro passo. Então, esse desenrolar, inclusive esse é um cuidado que as empresas têm que ter, o médico assistente tem que ter, a própria gestante tem que ter, que é adequar a sua condição gestacional, né, à sua atividade laboral. As empresas tendem a ter um departamento médico e que, ou se não tem, o médico assistente pode orientar, de forma que ela possa ajustar aquela situação, por exemplo, tem grávida que não pode submeter a alguns riscos que a mulher submeteria, que o trabalho expõe. Então, a condição, isso está previsto em legislação, tem diversas legislações, de forma que essa gestação seja adequada ao posto de trabalho. A sociedade, ela precisa se preparar para receber esse momento, né, para que a mulher tenha o cuidado, a tranquilidade de procurar um médico. As empresas, né, elas têm esse preparo, esse cuidado, porque acho que uma gravidez bem cuidada, depois você vai ter uma criança mais sadia, uma profissional voltando ao trabalho mais rapidamente, com mais tranquilidade. Será que esse investimento, que as empresas possam pensar dessa forma, né, proporcionando às gestantes uma gestação tranquila, com uma boa vontade, vamos dizer, né, para uma consulta de médico, às vezes ela é um pouco demorada, enfim. Isso não vai retornar para as empresas, para os empresários, uma empresária, uma funcionária com uma saúde melhor, retornando melhor, com uma criança com uma saúde boa, que ela não vai ter tanto trabalho depois, tantas complicações? Eu digo mais, hoje a gente vive um momento, a taxa de fecundidade no Brasil está caindo muito, a gente está perto do 2, ou seja, isso quer dizer morre um, repõe um. Então, o Brasil está numa taxa de fecundidade de mais ou menos 2,2. Alguns estados, como o Rio Grande do Sul, já está em 1,8, ou seja, não repõe nem o que morre. Então, a gravidez tem se tornado, não que ela tenha em algum momento tenha deixado de ser muito especial, mas hoje eu diria que ela está especialíssima. Então, ou seja, cada vez menos o número de filhos das pessoas tem caído. As famílias Se você estão pegar reduzindo. A minha avó, a sua avó, alguma coisa assim, elas tinham 8, 12 filhos. Hoje, as famílias se compõem de 2, 1, algumas um pouco mais, outras um pouco menos, mas, ou seja, esse número de filhos está caindo. Então, cada vez a gente olha mais para a gravidez com carinho, com cuidado, mais né? Especial, não que em algum momento ele não tenha merecido ser especial, mas assim, hoje, como está se ficando grávido mais tarde, filho mais idoso, e cada vez menos filhos, então a gente vai tomar mais cuidado com essa gravidez, e isso tem sido feito, e acho que as empresas não vão deixar de fazer isso, o bom empresário vai seguir na mesma linha, né? Então, essa é uma sequência muito lógica da gravidez, né? Então, a gravidez
é um momento especial e cada vez mais especial. Ela tem que ser entendida assim. Nós sabemos, Dr. Jefferson, que a saúde encontra-se numa situação um pouco complicada no que se diz a respeito da saúde pública. Uma mulher que se encontra grávida ou com pretensão de engravidar, nós estamos aqui tentando dar o cuidado do pré-natal, né, antes da gravidez, o que ela pode procurar? Que hospital? Onde ela vai procurar ajuda médica? Onde ela vai procurar esse respaldo para que ela tenha um pré-natal tranquilo e eficiente? O que a gente tem, assim, a gente tem várias esferas em que a mulher pode buscar assistência, seja na clínica privada, nos convênios e no serviço público. Saúde é sempre complicado, sempre vai ter um quê aqui, um quê ali, mas assim, se a gente for até ao serviço público, o que a gente tem é uma intenção de acertar muito boa. Então, e a gente tem hoje uma rede de assistência na assistência básica, a privada, os convênios, ele tem também uma rede muito boa, está muito bem colocado em Sorocaba está muito bem servido desse tipo de assistência, mas dirigindo ao serviço público de saúde, há um leque muito grande de postos de saúde. A prefeitura hoje tem um serviço que é o da rede básica, para aquela que não tem problema, até um secundário e um terciário. O secundário em que a mulher com alguma patologia é dirigida a um serviço, esse serviço hoje é executado na policlínica, e o terciário quando é encaminhada nas complicações para alguma das maternidades da cidade. A rede de postos é completa, ela tem toda a assistência vacinal. Ela tem o ultrassom para a gestante fazer, tem os exames pré-natais, eles proporcionam isso? Inclusive, hoje a gente, há uns, não diria exatamente hoje, mas há uns 2, 3 anos, a gente chegou a uma situação muito interessante em Sorocaba, em que o serviço público é que era o carro-chefe da assistência materno-infantil. Ou seja, o próprio Serviço Municipal de Saúde obrigou que as maternidades e que os convênios seguissem um determinado padrão que está estabelecido e que vem sendo seguido, não só do ponto de vista da assistência médica só à gestante, mas odontológica, vacinal. Então, ou seja, eu acho que Sorocaba, evidente que vai ter problema, mas está muito bem servida nesse tipo de assistência, então a mulher pode procurar, não só pode, não como precisa deve, ter medo. né? Que notícia ótima, doutor Jefferson. Não só pode, como deve com muita procurar alegria. A gente assistência. não tem o conhecimento todos os trâmites aí, mas faz tempo que minha última gestação ocorreu. Então é muito bacana a gente saber que a mulher está assistida, de certa forma, pelo poder público, que a mulher que tem um pouco menos de condição, hoje em dia o plano de saúde é muito acessível a muitos níveis da sociedade, graças a Deus, né? Mas a gente ainda precisa contar com o poder público. Acho que é importante essa colocação, que nem tudo está tão perdido, né? A gente tem para onde correr. Eu diria mesmo que Sorocaba não é nem que não está perdido. Nesse tipo de assistência, principalmente materno e infantil, Sorocaba está muito bem assistida. E assim, eu falo isso porque eu tenho um orgulho de fazer parte desse serviço. Que notícia ótima! Agora eu quero saber a pergunta que está aí nas pautas, a gente fica sabendo, tem conversa de mulher quando quer engravidar ou quando já teve algumas gestações, por exemplo, aquela que já teve 2 meninas, ou já teve 2 meninos, ou já teve uma menina. Todo mundo, às vezes, a maioria dos casais quer compor os filhos com os 2 sexos, né? Existe a receita? Menino ou menina, Dr. Jefferson? Existe uma receita para a gente tentar acertar? Existe só uma receita, e no Brasil é proibida, ainda bem, chama sexagem. Então, ou seja, aquele que você olharia o gameta, ver se ele é X ou ele é Y e usaria. Mas isso é proibido, é ilegal, não se faz e me parece mesmo acertado que não se faz. Não há meio de saber se o seu filho vai ser homem ou mulher. Você tem 50% de chance de ter um homem, 50% de chance de ter uma mulher. Nenhuma alimentação, dizer que se comer coisa mais ácida, se alimentos mais de Pode tentar simpatia que você quiser. Isso não, tentativas valem todas, então. Não está proibido, mas não vai funcionar nada.
É com muito prazer que a gente encerra esse primeiro programa, Viva com Saúde, nosso programa de entrevistas. Muito obrigada, Dr. Jefferson Delfino. Foi um prazer ter o senhor aqui, com muitas notícias boas, interessantes. E vamos procurar sempre trazer o assunto da medicina preventiva para a nossa sociedade. Obrigada a você aí de casa. Esperamos vocês no próximo programa.